guerras, pandemias, colapso econômico e muita ansiedade global. Toda vez que ligamos a TV ou abrimos as redes sociais, parece que estamos vivendo os últimos dias e, para muita gente, a pergunta é inevitável: as profecias da Bíblia estão se cumprindo agora? Seja muito bem-vindo ao canal Capítulos Sagrados das Escrituras. Hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos deixar o pânico de lado e olhar para os dois livros mais misteriosos da Bíblia, Daniel e o Apocalipse. O que aqueles monstros, estátuas e dragões realmente significam? E mais importante, qual é a verdadeira mensagem por trás do fim dos tempos? Puxe uma cadeira, coloque o fone de ouvido e vamos entender isso juntos. Para entender o fim, precisamos voltar ao passado. O livro de Daniel foi escrito em um momento de crise extrema. O povo de Israel havia perdido sua terra e estava exilado na Babilônia. É nesse cenário que surgem sonhos e visões perturbadoras. Lembra da famosa estátua com cabeça de ouro, peito de prata, coxas de bronze e pés de ferro misturado com barro? Ou das 4 bestas terríveis que saem do mar? Do ponto de vista histórico e teológico, esses símbolos não eram alienígenas ou tecnologias modernas. Eles representavam a sucessão de impérios humanos: a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia de Alexandre o Grande e o implacável Império Romano. A mensagem de Daniel para as pessoas daquela época não era: tentem adivinhar o ano em que o mundo vai acabar. A mensagem era: não importa qual império assustador esteja no poder hoje, o domínio humano tem prazo de validade. No fim, o reino de Deus é o único que permanece. Isso nos leva ao livro mais temido de todos, o Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego e não significa destruição global. Significa revelação. É como puxar a cortina para ver o que está acontecendo nos bastidores da história. Quando o apóstolo João escreveu esse livro, os cristãos estavam sendo brutalmente perseguidos pelo Império Romano. Eles precisavam de encorajamento, mas João não podia escrever uma carta aberta criticando o imperador, ou seria morto. Então ele usou a linguagem apocalíptica, menos um gênero literário cheio de códigos e símbolos que os cristãos entenderiam. Mas os romanos não. Por exemplo, a famosa besta que sobe do mar. Para os primeiros leitores, isso era uma clara referência ao poder militar e político de Roma, que exigia ser adorado como um deus. A marca da besta na mão ou na testa era um símbolo de lealdade econômica e ideológica ao sistema corrupto da época. Muitas vezes, tentamos encaixar esses símbolos em chips de computador, códigos de barras ou líderes políticos atuais. Mas esquecemos que esse texto tinha um significado real e urgente para as pessoas do primeiro século que estavam morrendo por sua fé. Então, o que a Bíblia está dizendo sobre o mundo de hoje? Sim, os conflitos, a degradação moral e as catástrofes naturais são sinais de um mundo fragmentado, como Jesus alertou. Mas a história humana é cíclica. Impérios sobem e caem. O propósito da profecia bíblica nunca foi criar um cronograma para o fim do mundo. Jesus mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe. O propósito de livros como Daniel e Apocalipse é injetar esperança no meio do caos. É dizer para você: o mundo pode parecer estar fora de controle. O mal pode parecer estar vencendo, mas a história tem um destino. E o autor da história já garantiu o final. Não fomos chamados para viver com medo do futuro, mas para vivermos com propósito no presente. E você? O que acha de tudo isso? Você já teve medo de ler o Apocalipse? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua visão. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas de uma forma mais clara, não esquece de se inscrever aqui no Capítulos Sagrados das Escrituras e deixar o seu like. Um grande abraço, fique em paz e até o próximo vídeo. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.